Olá, alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Estão se comportando muito bem em casa? Acho bom, hein? Comendo direitinho, se exercitando. É isso aí, vamos manter a cabeça e o corpo muito bem saudável. Falando em cabeça saudável, hoje vamos trabalhar com fatoração. Pois é, transformar em um produto certas expressões. E hoje a nossa fatoração é do trinômio quadrado perfeito. Deu um tilt aí na cabeça? Deu? Então vamos resolver este problema, ok? Então o nosso objetivo hoje, o que eu espero que você entenda e que você aprenda? Estudar a fatoração de expressões algébricas usando o quê? A técnica do trinômio quadrado perfeito. E é essa que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje, ok? Está pronto? Vamos lá então. Você lembra dos números quadrados perfeitos? Lembra o que é isso? Nós vamos precisar que você puxe para a memória aí, ó. Sabe o que é um trinômio? E daí a fatoração? Calma aí, vamos responder essas perguntas. Olha lá. Números quadrados perfeitos, o que são? São números que possuem a raiz quadrada exata. Aquela que você consegue calcular e extrai um número redondinho, bonitinho. É a potência de um número que foi elevado ao quadrado, ou seja, o resultado da potência. Olha um exemplo aqui, ó. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, portanto tabela do 7? 49. Então, 49 é chamado de quadrado perfeito, porque eu consigo extrair a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de 49 volta e dá o 7. Olha um outro exemplo. 15 ao quadrado, 15 vezes 15 é 225. Portanto, esse 225 é chamado de quadrado perfeito. Eu consigo extrair a raiz quadrada dele e dar um número certinho, exato. No caso, o 15. Deu para lembrar? E um trinômio? Nós estamos falando de fatoração de trinômio quadrado perfeito. Vamos entender devagar esta frase. Então, número perfeito você já entendeu. Tem a raiz quadrada exata. Vamos lembrar o que é trinômio. Trinômio é uma expressão que tem 3 termos. Os termos são divididos, gente, pelos sinais de mais ou de menos. Então, no caso, eu tenho um termo aqui, outro aqui e outro ali, que é o 2. E um segundo exemplo, ó, 7xy é um termo, menos 3x ao quadrado é outro termo, mais 12x é outro, ok? Ou seja, cada termo é chamado de monômio. Então, vamos lembrando devagarzinho esses termos. E o tal do trinômio quadrado perfeito, gente? Vamos pensar em área, porque a área é uma parte que a gente entende, é uma parte prática, né? Fica mais tranquilo. Então, nós vamos trabalhar com área de quadriláteros. Basicamente, quadrados e retângulos, ok? Então, aqui eu tenho um quadradinho de lado A por A e eu tenho um quadrado maior de lado B por B. E aqui eu tenho 2 retângulos, ó, lado B, e reparem que a mesma altura do quadrado, ó, então a altura é A desses 2 retângulos, certo? E a minha pergunta é sobre a área. Como é que eu determino a área desse grupo todo aí, hein? Qual estratégia a gente usa? Vou calcular a área de cada um e vou somar, né? É aquele que a gente calcula a área dos pedaços e junta tudo, tá bom? Por que tem 2 números 2 aqui? Eu não preciso calcular essa área 2 vezes, porque elas são iguais. É a mesma figura, ó, um retângulo de lado B por A. B por A, ok? Então, vamos lá. A área 1, a área desse quadrado aqui, ó, A vezes A, vai ficar A ao quadrado. A área 2, que é desse retângulo, vai ficar B vezes A, ó, aqui eu coloquei a alturinha A, ó. B vezes A ou AB, tanto faz, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. E a área 3, que é desse retângulo B por B, B ao quadrado, ok? Então, a gente determinou a área de cada um. O que eu preciso fazer para determinar a área do todo, ó? A gente junta tudo. E eu fiz as 2 junções aqui, olha. A junção geométrica, onde eu juntei as figuras, e a junção algébrica. Aqui, na verdade, antes da junção algébrica, a gente calculou a área desse grandão aqui, ó. Só para vocês verificarem uma questão. Lado A, lado B. Então, o lado essa base aqui desse retângulo é A mais B. Eu preciso juntar os 2 pedaços. E juntar é conta de mais, tá bom? Então, não é AB, é A mais B. E a altura desse retângulo? É o A somado com o B. Então, é A mais B também.
e, portanto, ele é um quadrado. E como é que eu calculo a área dele olhando as figuras aqui, ó, todas juntas? É um quadrado de lado A mais B. Então, é A mais B ao quadrado, juntando os desenhos, tá bom? E daí o que nós temos? O A mais B ao quadrado, que a gente achou a área juntando os desenhos, é igualzinho à soma dos pedaços, ó. Eu tinha um quadradinho de lado A, que ficou ao quadrado, um quadrado maior de lado B e dois, lembram que eram dois retângulos? Dois retângulos de lado AB. Se as duas representam a área, essas duas expressões são iguais, ok? Porque as duas representam a área, uma olhando a soma dos pedaços e o outro olhando a junção das figuras, calculando apenas uma área. Interessante, né? Ficou bem legal esse negócio. Então, olha lá. Se as duas expressões representam a mesma coisa, elas são iguais. E aqui, nós dizemos que esse trinômio, são três termos, esse trinômio é chamado de trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque existe um número que ao quadrado dá ele. É igual o conceito do número quadrado perfeito. É o trinômio quadrado perfeito. Eu consigo um número que ao quadrado volta e dá ele. Legal, né, gente? Muito interessante. Falando nisso, tarefa 1 para você. O que ela diz? Escreva a área deste polígono na forma de trinômio quadrado perfeito. Nós temos aqui ó, dois retângulos, são iguais, um quadrado maior e um menor. Então, eu vou dar um tempo para você pensar e a gente já volta. Conseguiu organizar o pensamento aí? Conseguiu resolver? Tem que pegar o caderninho, o lápis e ó,
tentar escrever, ok? A gente não consegue aprender só vendo o que os outros estão fazendo. Nós aprendemos quando nós fazemos. Então, isso é muito importante. Use esse tempo para tentar resolver o exercício, tá bom? Se tiver algum errinho, a gente corrige agora. Então, vamos lá. O que ele queria? Escreva a área desse polígono na forma de trinômio quadrado perfeito. Então, vamos lá. Eu tenho os pedaços, gente. E eu também tenho inteiro. O que nós vamos fazer? Olha lá, vamos determinar as áreas de acordo com a cor do polígono. Então, nós vamos determinar por partes, tá? Porque ele quer o trinômio. Trinômio são 3 termos. Então, eu não posso escrever como x mais 2, um quadrado de lado x mais 2, porque não vai dar trinômio, tá bom? Então, vamos fazer a soma pelas partes. Então, olha lá, ó, a área azul. A área azul é um quadrado de lado x por x. Então, x vezes x, x ao quadrado. Muito bem. A área amarelinha aqui, ó, é outro quadrado, mas de lado 2 por 2. Então, 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado, 4, ok? E a área verde, ela mede x, você pega essa medida aqui no quadrado azul, gente, é a mesma, tá bom? Por 2, você pega a alturinha do quadradinho amarelo, é a mesma altura, tá bom? Então, é x por 2. X por 2 ou 2 por x, você multiplica as duas medidas. 2 vezes x, 2x. E daí eu calculei novamente a outra área verde só para verificar. E também é x por 2. Então, vai dar a mesma coisa, 2x. O 2 multiplicando x, né? Quando você multiplica coisas diferentes, número e letra, basta você escrever grudadinho, tá bom? Não tem conta nenhuma. Quanto que é 2 vezes x? Só escrever grudado, 2x, tá bom? E a área total? Porque eu quero tudo. Então, eu vou somar isso aqui. Então, vai ser o x ao quadrado, mais o 4, mais o 2x, mais o 2x, ok? Então, totalizando, eu posso juntar esses dois termos porque eles são semelhantes, ok? 2x com 2x, 4x, mais 4. Então, eu escrevi essa área na forma de um trinômio, ó. Trinômio porque tem 3 termos. E é um trinômio quadrado perfeito porque eu consigo escrever ele na forma de uma potência de um número. Quem é esse número? X mais 2 ao quadrado. Porque aqui também é x mais 2, né? Então, isso aqui é um quadrado grandão. Então, eu consigo escrever como x mais 2 ao quadrado. Ok? Mas a resposta é esse, na forma de trinômio. Conseguiu acertar? Muito bem. Se você não conseguiu, entendeu a resolução? Eu espero que sim. Vamos lá, então, ó. A resposta, x ao quadrado mais 4x mais 4. Anotou aí? Marcou certinho? Então, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou determinar de outro jeito, tá bom? Vou determinar na forma do quadrado de lado x mais 2 que eu comentei com vocês. Então, é x mais 2 por x mais 2. Então, eu escrevo ele ao quadrado. E só para você verificar que é a mesma coisa, a gente vai desenvolver esse produto notável aqui, ó. Sim, é um produto notável. Quadrado da soma de 2 termos. Como é que eu resolvo? Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes, esse 2 é da fórmula, tá bom? 2 vezes o primeiro pelo segundo, ele só inverteu aqui os outros, né? Mais o quadrado do segundo termo. Então, organizando isso aqui, vai dar x ao quadrado mais 4x mais 4, que é a mesma coisa que x mais 2 ao quadrado. Então, verificando que realmente esse cara aqui, ele é um trinômio quadrado perfeito, ok? Trinômio, então, dá uma olhada lá. Ó. É possível verificar se uma expressão é um trinômio? Será que é possível? Né? Porque aqui a gente fez a outra conta para verificar. Então, é sim, ó. Você tem aqui o trinômio. Primeiro termo ao quadrado, segundo termo ao quadrado, ok? Então, eu tenho que pegar esses termos aqui e extrair a raiz. E tenho que ter uma raiz exata. Eu extraio a raiz deles. Professor, e se for um 5? Raiz de 5, você deixa escrito raiz de 5 mesmo, tá bom? Porque fica exato daí. E esse termo do meio tem que ser 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, você vai extrair a raiz do primeiro, ele tem que estar aqui. Extraindo a raiz do segundo, tem que estar aqui. Se esse termo central for 2 vezes o primeiro pelo segundo, esse é um trinômio quadrado perfeito. E ele pode ser escrito como
o primeiro termo mais o segundo, tudo ao quadrado. Então, é assim que eu consigo verificar se um trinômio é quadrado perfeito ou não. Deu para entender? Vamos praticar um pouquinho? Olha lá, um exemplo aqui, ó. Esse cara, 25 mais 10a mais a ao quadrado. Ele é um trinômio porque tem 3 termos. Será que ele é quadrado perfeito? Extrai a raiz de 25. Raiz de 25 é 5. 5 ao quadrado dá 25. Raiz quadrada de a ao quadrado vai dar a, ó. Será que aqui no meio eu tenho 2 vezes o primeiro termo, que é 5, vezes o segundo, que é a? 2 vezes 5 vezes a, 2 vezes 5, 10. Grudado com a, 10a. Então, nós verificamos que esse termo é um quadrado, é um trinômio perfeito, ok? Então, é assim que a gente faz para verificar. Falando nisso, vamos ver se você entendeu, que agora é com você. Representa esse trinômio quadrado perfeito através da área de polígonos. Área de polígonos, professora. Lembra lá do primeiro exemplo que eu dei, ok? O que seria, por exemplo, um A ao quadrado? Você vai representar com desenhos. Um quadradinho, A por A. Aqui, 8A. Seria um retângulo, 8 por A. Ou então, 2 retângulos, 4 por A. Ok? O 16 também, ó. Um quadradinho, 4 por 4. Já dei dica demais. Agora você vai tentar fazer e eu já volto, tá bom? Conseguiu fazer o desenho? Com as minhas dicas conseguiu, né? Vamos extrair a raiz quadrada do primeiro e do terceiro termo, tá bom? Raiz quadrada de A ao quadrado, A. Raiz quadrada de 16, 4. O termo do meio, 2 vezes A vezes 4. Então, é 8A.
verificado então. Então, olha lá, então temos sim um quadrado de lado A, olha aqui, outro de lado 4 e 2, olha aqui, ó, de lados A por 4. Então, olha aqui a resposta, quadrado de lado A, por exemplo, se esse for o maior, quadrado de lado 4 e 2 retângulos de lado 4 e A. Ficou legal, né? Ficou bem fácil de fazer esse. E vamos para o último. Verifique se a expressão abaixo é um quadrado perfeito. Essa eu não vou falar nada. Já volto. verificar se é um trinômio. Ficou fácil, né, gente? Por quê? Eu vou extrair a raiz dos extremos. Olha lá, ó. Vou extrair a raiz do 49 e do x. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. E no meio, será que eu tenho duas vezes esses dois carinhas aqui, ó? 2 vezes 7 vezes x, dá 14x. Volta lá conferir, deu igual,
Fechou. Então, esse cara aqui é sim um trinômio quadrado perfeito. Ficou fácil, né, gente? Bem tranquilo. Então, o que trabalhamos hoje? Trinômio quadrado perfeito. 3 termos que eu consigo escrever na forma de potência de um número. E também na forma de desenhos, né? Que pode ser o total, como pode ser a soma das partes, ok? Espero que vocês tenham gostado, entendido. Vejo vocês na próxima aula, tá bom? Até mais!